Jesus vivo, ressurreto, nosso Rei, nosso Pastor, nosso Guia está conosco. E graças ao bom Deus nós vamos dar início à série de mensagens que nesse período da paralisação dos trabalhos no templo nós vamos fazer com os irmãos. Samuel me ajudando aqui para que a gente possa juntos servir a Deus na palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Nosso Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá a graça de sermos teus e de podermos juntos meditarmos na tua palavra pela tecnologia. Que o Senhor dê a tua bênção e que essa mensagem ache lugar, dado pelo Senhor, preparado pelo Senhor em cada coração, como operou no meu coração. Obrigado porque a tua igreja está de pé e avante para o teu reino. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção, pedimos perdão por nossos pecados e que o Senhor fale conosco por amor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso texto está em 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 a 5. Diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus irmãos, nesse momento em que nós estamos de quarentena em casa, o que nós podemos aprender da palavra de Deus com relação aos interesses de Deus e com relação aos nossos interesses? Então a palavra de Deus vai nos dar aqui sobre o resultado de decisões que nós tomamos diante da vontade de Deus para as nossas vidas. E essa experiência na vida de Davi vai nos ensinar bastante. O que resulta quando nós buscamos os nossos próprios interesses e recusamos os interesses de Deus? Muito bem, meus irmãos, na escritura que acabamos de ler aqui, nós estamos vendo Davi se omitindo e Davi transferindo a sua responsabilidade de rei. Nós estamos vendo Davi se omitindo de ir fazer a guerra do Senhor. Conforme diz o versículo 1, era o tempo que os reis costumam sair para a guerra. Davi não foi fazer aquilo que era do interesse de Deus. Os amonitas precisavam ser destruídos. Os amonitas teriam que ser dominados pelo exército de Israel. Está no livro de 1 Samuel 17:47 que do Senhor é a guerra. E Davi tinha a responsabilidade de fazer a guerra do Senhor, mas ele se omitiu dessa responsabilidade. Além de se omitir da responsabilidade, Davi também transferiu a responsabilidade que ele tinha. Olha aqui no verso 1, enviou Davi a Joabe. Davi passou a sua responsabilidade para o seu general. Ou seja, ao se omitir e ao transferir da sua responsabilidade de rei, ele preferiu ficar em segurança no seu palácio. O texto diz: Davi ficou em Jerusalém, no versículo 1. Davi ficou em Jerusalém. Então, ele não vai para a guerra, ele não vai para o campo de batalha,
ele não vai para o lugar do perigo, ele não vai para onde provavelmente haveria dificuldades para ele. Ele prefere ficar numa aparente segurança, numa aparente proteção. Mas é nessa localidade de segurança e proteção em que Davi é severamente afligido, atingido, ferido e quase destruído por causa do pecado. Meus irmãos, quando Davi se omitiu de cuidar dos interesses de Deus e preferiu cuidar dos seus próprios interesses, ele sofreu duras consequências na sua vida. E é isso que eu gostaria de falar para os irmãos do nosso ponto de vista e conosco. O que acontece quando nós nos omitimos de cuidar dos interesses do Senhor? Então, meus irmãos, quando nos omitimos dos interesses do Senhor, em primeiro lugar, nós somos deixados por nossa própria conta. Veja nos versos 2 e 3. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. O que está acontecendo aqui? Davi está pela conta de si mesmo, pela conta dos seus próprios interesses humanos. Quando ele se recusa em ir cuidar dos interesses de Deus no campo de batalha e prefere ficar no lugar cômodo e de sua escolha para a sua proteção, ele fica por conta dos seus próprios interesses. E nos seus próprios interesses, Davi então é conduzido na sua jornada. O que os interesses humanos podem levar alguém a fazer na sua estrada? Os interesses humanos levam alguém aos maus desígnios. Os interesses humanos levam alguém à prostituição. Os interesses humanos levam alguém à lascívia. Os interesses humanos levam alguém aos adultérios. Os interesses humanos levam as pessoas ao pecado. Está isso em Marcos 7, 21 e 22. Davi, quando ficou por sua própria conta, Davi, quando ficou por conta dos seus próprios interesses de homem, Davi ficou solto. Deus o deixou solto, à sua própria conta, para vivenciar o pecado do seu próprio coração. Isso acontece quando nós nos omitimos dos interesses do Senhor. Nós somos deixados por nossa própria conta. Mas também, quando nos omitimos dos interesses do Senhor, nós nos esquecemos e violamos a palavra de Deus. No verso 4 diz: então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. O que acontece com o rei Davi? Homem temente a palavra de Deus, homem que tinha a lei de Moisés como sua regra de fé e prática, homem que amava a Deus e o obedecia por causa de sua palavra. Davi se esquece do 6º, do 7º, do 9º e do 10º mandamento. Está na tábua da lei que estava registrada no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 20, versos 13, 14, versos 16 e versos 17. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Foi o que Davi fez. Se esqueceu da palavra de Deus e fez aquilo que não deveria fazer. Davi assassina, Davi mata Urias, Davi adultera com Batseba, Davi fala mal de Urias, Davi por fim entra na vida da cobiça, cobiçando a mulher do seu próximo. Davi se esquece, Davi viola a palavra de Deus, porque ele se omitiu em cuidar dos interesses do próprio Deus.
É isso que pode acontecer conosco. Se nós nos omitirmos dos interesses do Senhor, vamos nos esquecer e violar a palavra do Senhor. Quando nos omitimos dos interesses do Senhor, somos deixados por nossa própria conta. Quando nos omitimos dos interesses do Senhor, nos esquecemos e violamos a palavra de Deus. Mas por fim, quando nos omitimos dos interesses do Senhor, prejudicamos pessoas de forma irreparável. O verso 5 diz: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi prejudicou essa mulher, Batseba, mulher casada. Ele adulterou com ela, ele fez dela uma mulher adúltera. Davi prejudicou o marido dessa mulher, um guerreiro fiel, um bom esposo, um homem justo, um homem íntegro. Davi o humilhou na sociedade e acabou a matá-lo de forma traiçoeira e injusta. Davi prejudicou um bebê que nasceu do próprio adultério dele, que o bebê ficou doente e morreu nos inícios da sua própria vida. Davi, quando não cuidou dos interesses do Senhor, mas voltou-se para os seus próprios interesses, tornou-se alguém caótico, tornou-se um caos fora dos interesses de Deus. O homem segundo o coração de Deus, quando voltou-se para o seu próprio coração, ele tornou-se uma maldição para as pessoas ao seu redor. Diante disso, meus irmãos, o que pode acontecer conosco se nós deixarmos de buscar e de querer fazer os interesses do Senhor? Mesmo que os interesses do Senhor possam ser difíceis e complicados para nós, mesmo que os interesses do Senhor possam nos causar desconforto e complicação, quando nós deixarmos os interesses do Senhor, nós vamos ficar por nossa própria conta, e aí ai de nós. Se nós deixarmos os interesses do Senhor, nós vamos desprezar a palavra de Deus, e aí ai de nós. Se nós deixarmos os interesses do Senhor, nós vamos prejudicar pessoas sem nenhuma condição de reparar o prejuízo, e aí ai de nós. Nós temos a grande oportunidade de nos voltarmos mais para a palavra de Deus, de nos voltarmos mais para valorizar a palavra de Deus, de nos voltarmos mais para conhecermos a palavra de Deus, de nos voltarmos mais para dar mais honra à palavra de Deus, de nos voltarmos mais para nos relembrarmos dos ensinamentos da palavra de Deus e de nos firmarmos nos mandamentos do Senhor e de fazermos com que a nossa vida seja bênção para a vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. Deus nos dá uma grande oportunidade de nós estarmos dentro dos seus interesses, de nós estarmos num campo de batalha, de nós estarmos num local difícil, numa quarentena, isolados, afastados do mundo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das nossas atividades, dos nossos trabalhos. Mas Deus nos dá essa grande oportunidade de estarmos dentro dos interesses dele e cuidarmos assim de coisas muito importantes para nós e para outras pessoas. Meus irmãos, que esse exemplo de Davi possa nos orientar a cuidarmos dos interesses do Senhor e não agirmos como Davi agiu. Para Davi houve misericórdia, e para nós, mesmo que nós tenhamos deixado algum dia os interesses do Senhor, haverá misericórdia se nós nos humilharmos e nos arrependermos e nos voltarmos para Ele através de Cristo e nos abrigarmos no sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a vida de cada irmão através dessa mensagem, e vamos estar orando, irmãos, uns pelos outros, e vamos permanecer orando nesse dia de oração e jejum pela nossa pátria, pela nossa igreja, pelos profissionais de saúde e pela situação caótica que está diante de nós, sabendo que a vitória é sempre do Senhor e que tudo está no controle dele. Deus nos guarde, Deus nos fortaleça hoje e sempre. A paz sempre, meus irmãos.